Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Estamos aqui para fazer a correção das atividades que foram postadas semana passada na sala de aula e no blog da escola, né? As atividades sobre a prosa romântica brasileira, que é dividida em três grandes grupos: a prosa indianista, a prosa regionalista e a prosa urbana, tá? O José de Alencar é o grande nome desse momento, ele escreve todas elas, mas eu pedi para vocês analisarem alguns autores diferentes. O José de Alencar, no indianista, claro, que ele é o grande mestre desse tipo de romance. Então a gente vai começar com Iracema. Foi um pequeno trecho da Iracema para vocês lerem, né, e analisarem. Então vou fazer a leitura com vocês, tá? Bem rapidinho, vamos lá? Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da Jati, não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreiro tribo da grande nação tabajara. O pé, grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra como as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oititica mais fresca que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparizavam flores sobre os úmidos cabelos escondidos na folhagem. Os pássaros ameigavam o canto. Gente, olha só que momento sublime, né? A Iracema, que nasceu num local que a gente não sabe qual é, mas é um local lindo, ela está neste momento sendo descrita uma integração dela com a floresta, né? Como se, fazendo comparações entre ela e a natureza exuberante, entre a exuberância dela e a da natureza, e inclusive mostrando essa comunhão entre a Índia e o local em que ela está. É muito bonito, tudo muito romântico, vamos dizer assim, a idealização da natureza e da mulher. Iracema saiu do banho. O aljofar da água ainda roreja, como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma das penas do gará e as flechas do seu arco, e conserta como o sabiá da mata, pousado no galho próximo, o canto agreste. A graciosa Ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Ará é uma arara. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexe o uru, tipalha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, e os alvos filmes da crautá. As agulhas da jussara com que tece a renta e as tintas que matizam o algodão. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se. Diante dela, e toda a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Nos olhos, o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida do arco partiu. Gotas de sangue borbulharam na face do desconhecido. Ou seja, ela deu uma flecha de raspão nele, né? De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor, sofreu mais da alma que da ferida. Quando ele pensa em se defender com a espada, ele lembra, né, da religião da sua mãe, do conhecimento cultural que ele tem, que a mulher é amor, que a mulher é a ternura. E ele se sente culpado de ter o ímpeto de atacá-la, né, e dela ter atacado ele também. Então ele sofre mais da alma do que da ferida no rosto. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto não o sei eu, porém a virgem lançou de si o arco e a iruiçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápido ferira estancou mais rápido e compassivo o sangue que gotejava. Depois, Iracema quebrou a flecha homicida. Deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde viestes a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu?
Venho bem de longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje tenho os meus. Bem-vindo seja, estrangeiro dos campos, aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias, e a cabana de Araquém, pai de Iracema. Bom, então vamos analisar esse trechinho aí, né, que é o primeiro encontro da Iracema com Martim. Questão 1. Um dos elementos responsáveis pelo tom lendário dos romances de Alencar são os espaços míticos indeterminados que ele insere em algum momento da narrativa. Explica essa afirmação com base no capítulo lido. Gente, o capítulo 2, ele se inicia assim, né? Ele se inicia por um espaço mítico não localizado. Iracema nasceu muito além daquela serra, aonde azula o horizonte. Ou seja, não é um lugar definido. Então, a gente confirma essa afirmação aí, né? Questão 2. Embora os personagens presentes no capítulo pertençam a universos culturais bastante diferentes, o narrador os apresenta igualmente como figuras elevadas, nobres. Justifica essa afirmação com base no texto. Segundo o narrador, Iracema é uma índia que pertence a uma guerreira tribo da grande nação Tabajara. E da mesma forma, o europeu Martim também é caracterizado como um guerreiro, ou seja, eles são figuras elevadas, né? Questão 3. Releia o trecho que vai do 2º ao 6º parágrafo do capítulo e explica as relações que o narrador estabelece entre Iracema e a natureza na qual ela está inserida. Gente, eu não vou reler porque eu chamei a atenção de vocês na hora da leitura sobre a comunhão da Iracema com a natureza, né? Então, as relações são comparativas ou metafóricas, né? Fala que o cabelo dela é como a asa da graúna, né? Então, a Iracema, ela é associada à exuberante natureza em que ela habita, ou por semelhança ou por diferença. Em alguns momentos do texto, há quase uma fusão entre a personagem e os elementos naturais. Os cabelos dela são mais escuros que as asas da graúna, que é um pássaro preto, os fios mais longos que o talhe da palmeira. Todo mundo sabe que o tronco da palmeira é comprido, né, o talhe dela. O favo da jati, ou seja, o mel a jati é uma abelha muito grande, né? E o favo dela, ela produz um favo de mel muito grande. Não é tão doce quanto o sorriso. A minha neta está aqui, gente, ó, participando da gravação. O pé de Iracema alisa apenas a verde pelúria que vestia a terra das primeiras águas. Deixa a vovó ler aqui a Iracema com os alunos. Questão 4. Embora a narração seja feita em terceira pessoa, é possível deduzir que assim que Iracema vê o homem branco pela primeira vez, compara os elementos naturais. Que elementos são esses? Vocês devem lembrar, pela voz do narrador, a Iracema compara as faces do Martim ao branco das areias que bordam o mar e os olhos dele ao azul triste das águas profundas. Questão 5. Explica a característica cultural revelada no seguinte parágrafo. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião da sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor, sofrer mais da alma que da ferida. Eu dei uma explicadinha nessa característica cultural na hora que estava lendo, né, gente? Esse parágrafo mostra que o Martim, ele tem uma visão sobre a mulher baseada em preceitos cristãos, morais seiscentistas, europeus, lá da época de 1600. Ou seja, ela é tida unicamente como símbolo de amor, carinho, maternidade. E por isso ele sente remorso quando, de primeiro ímpeto, ele quis agarrar a espada para atacá-la. Porque Iracema é uma jovem do sexo feminino. Gente, então, romance indianista do José de Alencar é Iracema mais conhecido, mas nós temos também o Guarani, tá bom? Então eu recomendo a leitura dessas obras, que sempre caem em concurso público e em vestibulares. Nós vamos falar do romance regionalista do Visconde de Taunay, que se chama Inocência. O que quer dizer romance regionalista? Indianista, a gente já mata, né? O personagem principal é um índio. E no regionalista? É a região. Tá? Os romances regionalistas, eles vão ser focados no interior do Brasil, nos sertões brasileiros, né? Tanto que ele é chamado de sertanejo. Lá no interior do Mato Grosso, de Minas, são regiões que têm uma linguagem própria, tem uma descrição da natureza, a natureza é mais selvagem e as pessoas têm costumes locais muito fortes. Por isso que é chamado de romance regionalista, é um romance sobre aquela região. Vocês podem ver a fotinho que eu coloquei aí, é dos atores Edson Celular e Fernanda Torres. Tem uma versão muito legal do filme Inocência com os dois. É uma filmagem bem mais antiga, vocês podem me xingar porque a fotografia não é tão legal, né? Mas vale muito a pena ler para ver tudo isso. A caracterização da natureza brasileira, a idealização da mulher,
o amor profundo, o destaque para a região e para as falas, tá bom? Vamos às questões? Esqueci de falar para vocês, vocês estão corrigindo, se eu estiver muito rápido, dê uma paradinha, analisa melhor. Eu vou deixar o PowerPoint disponível também para vocês, tá bom? Se vocês quiserem também confirmar com mais calma do que pelo vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá, vou ler um trechinho também. Esse trecho é bem difícil de ler, vocês perceberam? Porque tem bastante regionalismo, então é difícil para a gente entender algumas palavras porque não são da nossa região, não é isso? Em breve chegará Manecão à casa do futuro sogro. Não é grande a distância de Santana até lá, e entretanto, o animal brioso descansado que montava o tropeiro viera sempre estimulado de ferro acicate, a chicotada, né? Baita de impaciência o coração do capataz e a lembrança da formosa noiva, que o esperava, enchia-o de desconhecido alvoroço. Também, por vezes, fugia-lhe do rosto o toque habitual de severidade e tênue sorriso, afastando a custo os densos bigodes que lhe pairavam nos lábios. Acolheu o Pereira com verdadeira explosão de alegria. Viva, viva! Exclamou de longe, acenando com os braços. Seja bem-vindo nesse rancho. Ora, até que afinal faltavam rojões para festejar a sua chegada. Que demora! Pensei que não topava mais com o caminho da casa. Nocência vai pular de contente. Gente, que legal aqui. Eu quero chamar a atenção de vocês para o discurso indireto livre, que é aquele que mistura a voz do personagem com a voz do narrador. Olha no comecinho. Viva, viva! Exclamou de longe, acenando com os braços. Seja bem-vindo nesse rancho. A gente tem a mistura da voz do narrador com a voz do personagem Pereira, que é o pai da Inocência. A gente logo vê que está chegando aí e está se armando um casamento, não é isso? Enquanto o mineiro enfiava essas palavras quase em gritos, apeou o sertanista, que de chapéu na mão veio pedir-lhe a bênção. Deus o faça um santo, disse Pereira, abençoando-o com fervor. Você não queria chegar? Como vai a dona? Perguntou Manecão. Agora muito bem. Teve sezões, mas já está de boa. E lembrou-se de mim? Olha que enjoado, pois ele se enfeitiça da gente. Eu mesmo só pensava em você. Quando estará por cá aquele marreco, dizia eu comigo mesmo, e botava os olhos compridos por essa estrada fora. Quanto mais mulher, isso eu não acabar nunca de saudades. Mas, observou ele, estamos a bater língua e não o faço entrar. O pai sentiu mais saudades do que a moça. Agorinha mesmo, a Inocência foi para o córrego. Desencilhe o pingo e deixe-o por aí. Fez Manecão o que disse Pereira. Tirou os arreios, não de súbito, mas com cautela e lentidão, para que o animal, encalmado como estava, não ficasse airado. Deixou sobre o lombo a manta e, apanhando um sabugo de milho, esfregou devagar a anca e o pescoço. Depois de dar termo àqueles cuidados, penetrou na casa fazendo soar ruidosamente as esporas, que pelas dimensões desproporcionadas o obrigavam a caminhar, firmado nos dedos do pé e com a planta levantada. O mineiro não cabia em si de contente. Então está tudo arranjado? Perguntou alegremente. Tudo. Os papéis já foram tirados. Tive que ir até Uberaba e foi o que me atrasou, quando me sequeira. Botamos-nos de partida para a senhora Santana. Amanhã cá chegam os cavalos que comprei. Está falando lata. O vigário avisado. Só falta o dia. Nesses casos, quanto mais depressa melhor, não acha? Certo que sim. Então, se quiser, daqui a 2 domingos. Como queira, eu cá por mim, bem sabe isso de casórios, o que custa é tomar resolução. Depois, deve-se pegar na carreira. A rapariga está pronta? Não sei, há de estar. E se a rapariga está pronta, ela já está pronta para o casamento, ela já está com as roupas, com o vestido certo, com o enxoval certo, é isso que ele quis dizer, tá? Não sei, há de estar. Vejo-a sempre cozendo. Quero ficar bem certo do dia, porque mando chamar a gente do Roberto. Afinal, é preciso matar a porcada e mandar buscar restilo. Quando se casa uma filha e filha única, as algibeiras devem ficar veleiras. Já estão todos combinados, é só dar o sinal. Tudo se arma logo. Aqui em frente da casa faz-se um grande rancho. A latada para a janta há de ser noitão direito. Já encomendei de Santana alguns rojões e o mestre Trabuco prometeu-me uns que deitam lágrimas. Depois, tiros de bacamarte e ronqueiras hão de troar. Eu, interrompeu Manecão, mandei com a sua licença vir da cidade 2 dúzias de garrafas de vinho da casa do Major. Olarê, você meteu-se em gastos?
2 dúzias de garrafas de vinho? Nhor, sim. Pois essas, meu caro, hão de ser reguladinhas da Silva para o vigário, para o major, o coletor, o professor, enfim, gente de alguma representação, porque com ele conto, sem falar na raia miada. Isso há de haver um despotismo. Quero que 10 dias antes da funcionata venha a comadre do Ricardo, com seu povaréu para prepararem sequilhos, tarecos, broas, biscoitos de polvilhos e brevidades. Haverá regalo de chocolate todas as manhãs. Você verá que desta festa falarão. E o sapateado à noite, os descantes. Talvez se possa arranjar um cururu valente. Mas, perguntou Manganão, cadê sua filha? Riu-se Pereira. Manganão, não pensa noutra coisa, hein? Também fui assim, cada qual tem o seu tempo. Isso é a regra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, bem difícil a leitura, né, pessoal? Então vamos lá. Leia o comentário do crítico literário Domício Proença Filho. Taunay é ainda o primeiro romancista brasileiro a trazer para a literatura o aproveitamento literal do registro da fala brasileira e sertaneja. 1. O capítulo lido confirma a posição do crítico? Justifique. Pessoal, eu espero que vocês tenham respondido sim, tá? Porque vocês perceberam a dificuldade para ler, para entender? Nesse capítulo, as falas das personagens são tentativas de reprodução fiel da fala brasileira sertaneja da época. Quando ele fala nocência, como vai a dona, olhe que enjoado, quando o mecê queira, que dê sua filha. Tá bom? Questão 2. Que efeito expressivo tem esse registro para a construção do texto? Esse registro, gente, da fala brasileira sertaneja dá mais veracidade ao texto, né? Ele transporta o leitor para aquele espaço em que se dá a narrativa. Questão 3. Compare a linguagem utilizada para registrar as falas de Pereira e Manecão com aquela usada por José de Alencar no diálogo entre Iracema e Martim, que você leu nesse capítulo. Quando a gente faz as comparações entre as falas do Pereira e do Manecão, a gente percebe que elas estão mais próximas do registro do interior do Brasil, lá no Mato Grosso, enquanto que as falas do Martim e da Iracema estão mais próximas de um registro urbano, do centro do Rio de Janeiro. Por exemplo, quando eles falam assim, o guerreiro falou, quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde viestes a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus. Vocês percebem que uma índia falando, parece que ela está no centro do urbano do Rio de São Paulo, não é isso? Então, há um registro da língua aí mais próximo dos centros urbanos, tá? Bom, vamos agora, por falar em urbanidade, vamos para o romance urbano de Manuel Antônio de Almeida. José de Alencar tem um grande livro que é Senhora, tá? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre ele aí, porque vocês vão fazer uma atividade sobre ele. Mas vamos falar de Memórias de um Sargento de Milícias. Vamos ler um trechinho também, que é o capítulo 18, que se chama Amores. Como sempre acontece a quem tem muito onde escolher, o pequeno a quem o padrinho queria fazer clérigo, mandando-o a Coimbra, a quem a madrinha queria fazer artista, metendo-o na Conceição, a quem Dona Maria queria fazer rábula, rábula é uma espécie de advogado, tá, gente? Arranjando-o em algum cartório, e a quem, enfim, cada conhecido ou amigo queria dar um destino que julgava coisas boas, escolheu a pior possível. Nem foi para Coimbra, nem para Conceição, nem para cartório algum, não fez nenhuma dessas coisas, nem também outra qualquer. Constituiu-se um completo vadio, um vadio mestre, um vadio tipo. Leonardo havia, pois, chegado à época em que os rapazes começavam a notar que o seu coração palpita mais forte e mais apressado, em certas ocasiões, quando se encontra com certa pessoa, com quem, sem saber porquê, se sonha umas poucas de noites seguidas, e cujo nome se acode continuamente a fazer cócegas nos lábios. Já dissemos que Dona Maria tinha agora em sua casa uma sobrinha. O compadre, como a própria Dona Maria lhe pedira, continuou a visitá-la, e nessas visitas passava um longo tempo em conversas particulares. Leonardo acompanhava sempre seu padrinho e fazia diabruras pela casa enquanto estava em idade, e depois que lhes perdeu o gosto, sentava-se num canto e dormia de aborrecimento. Disso resultou que detestava profundamente as visitas, e que só se sujeitava a elas obrigado pelo padrinho. Em uma das últimas vezes que foram à casa de Dona Maria,
Esta, assim que os viu entrar, dirigiu-se ao compadre e disse-lhe muito contente: ora, afinal venci a minha campanha. Veio ontem para o meu poder a menina. O tal velhaco do compadre de meu irmão não levou a sua avante. Muito parabéns, respondeu o compadre. Leonardo deu pouca atenção a isso. Há muito tempo que ouvia falar da tal sobrinha. Sentou-se num canto e começou a bocejar como de costume. Depois de mais algumas palavras trocadas entre os dois, Dona Maria chamou por sua sobrinha, e esta apareceu. Leonardo lançou-lhe os olhos, e a custo conteve o riso. Era a sobrinha de Dona Maria já muito desenvolvida, porém que, não tendo perdido as graças de menina, também não tinha adquirido a beleza de moça. Era alta, magra, pálida, andava com o queixo enterrado no peito, trazia as pálpebras sempre baixas e olhava a furto. Olhar a furto é olhar assim, né, com os olhos meio abaixados. Tinha os braços finos e compridos, o cabelo cortado, dava-lhe apenas até o pescoço, e como andava mal penteada e trazia a cabeça sempre baixa, uma grande porção lhe caía sobre a testa e os olhos, como uma viseira. Trajava nesse dia um vestido de chita roxa, muito comprido, quase sem roda, e de cintura muito curta. Tinha ao pescoço um lenço encarnado de alcobaça. Por mais que o compadre questionasse, apenas murmurou algumas frases ininteligíveis, com voz rouca e sumida. Mal a deixaram livre, desapareceu sem olhar para ninguém. Vendo-a ir-se, Leonardo tornou a rir-se interiormente. Quando se retiraram, riu-se ele pelo caminho à sua vontade. O padrinho indagou a causa de sua hilaridade. Respondeu-lhe que não se podia lembrar da menina sem rir-se. Então, lembra-te dela muito a miúdo, porque muito a miúdo te ris. Leonardo viu que essa observação era verdadeira. Durante alguns dias, umas poucas das vezes, falou da sobrinha de Dona Maria, e apenas o padrinho lhe anunciou que teriam que fazer a visita de costume. Sem saber por quê, pulou de contente, e ao contrário dos outros dias, foi o primeiro a vestir-se e dar-se por pronto. Saíram e caminharam para seu destino. Bom, então a gente está vendo aí um personagem que está descobrindo o amor, não é isso? Primeira questão. O narrador do romance parece bem próximo do leitor, vocês perceberam? Explique a estratégia que o autor utiliza para criar esse efeito de proximidade. Bom, o narrador, gente, ele usa a técnica de conversar diretamente com o leitor. Nessa conversa, ele retoma o que já foi narrado, ele antecipa a história, ele explica fatos, ele orienta o interlocutor sobre os rumos da narrativa. Tudo numa linguagem simples, bem-humorada e direta. É um texto mais fácil de ler. 2. Havia muita expectativa em relação ao futuro de Leonardo. A. Que planos os padrinhos fizeram para o futuro dele? Bom, o padrinho queria que o Leonardo fosse clérigo, um padre, né? E estudasse em Coimbra. E a madrinha queria que ele fosse artista, metendo-o na Conceição, que é um lugar de artistas. B. Leonardo corresponde às expectativas? O que ele escolheu como carreira? Não, né, gente? Ele escolheu carreira alguma, ele não escolheu nada. Ele se tornou um completo vadio, é falado no texto, um vadio mestre, um vadio tipo. Questão 3. Embora escrito no contexto do romantismo, Memórias de um Sargento de Milícias apresenta elementos que escapam do romance romântico. Para confirmar essa afirmação, A. Descreva a personalidade do Leonardo, o protagonista. Bom, ao contrário dos heróis românticos, gente, o protagonista aqui é um anti-herói, que escolheu não fazer nada, ser um completamente vadio. Se você pegar o Martim, que é o herói da Iracema, um guerreiro, ele é anunciado pra gente como um guerreiro. Se você pegar o Índio Peri, do livro Guarani, ele também é anunciado dessa forma. Quando você pega outros, no caso da Inocência, é o médico, né? O médico é elogiado como um salvador. Então, todos os heróis são guerreiros, têm profissão, são fortes, são audaciosos, são muito cheios de caráter, enquanto que o Leonardo é um completo vadio. B. Tomando a sobrinha de Dona Maria como exemplo, que tratamento o autor dá à figura feminina? Um tratamento muito mais próximo da realidade, vocês concordam? Longe dos padrões românticos, sem ter idealização, em que a mulher e o amor, os padrões românticos, a mulher e o amor são idealizados. Aqui a menina é apresentada pra gente como uma figura feia até, né? Cabelo cortado, cabeça baixada, muito magra, está entre a adolescência está entre a infância e a adolescência, né? Então, é um tratamento bem mais real. C. Relate o que você observou em relação à linguagem do texto.
Gente, a linguagem desse texto é muito simples, muito direta, sem metáforas, sem adjetivações difíceis encontradas nos textos tipicamente românticos. Bom, gente, a nossa correção foi essa, tá bom? Eu vou pedir para vocês que revejam o vídeo quantas vezes vocês precisarem e vocês façam as próximas atividades. Essas próximas atividades, elas já vão estar valendo nota. Só que o que eu vou propor para vocês? Eu vou postar os textos para vocês com as questões, vocês façam no caderno e amanhã eu vou estar disponibilizando aquele formulário para vocês responderem no formulário para mim. Aí vocês só vão passar do caderno para o formulário. Por favor, não mande foto, tá bom? Vocês todos têm que responder no formulário. Quem acessa o blog e quem acessa a sala de aula. Eu vou pedir para vocês analisarem a Moreninha, o Guarani, Senhora e mais um trecho de Iracema. Então, a Moreninha é um romance urbano, tá? Ele ocorre no centro do Rio de Janeiro. Fala da paixão de duas crianças que se reencontram adultas. E quando se reencontram, se reapaixonam. O Guarani, vocês vão ler um trecho sobre o encontro de Ceci e Peri. A Ceci é uma portuguesa e o Peri é um índio, tá? Um grande romance o Guarani, virou até ópera. Nós temos também, esse é um romance indianista, nós vamos ter também o Senhora, que é um romance urbano do José de Alencar, que conta a história de uma moça que era pobre e recebeu uma herança. Quando ela era pobre, ela era apaixonada por um rapaz muito rico. Esse rapaz, ele teve que rejeitar ela, porque não dava para ele casar com ela, porque ele precisava casar bem. E aí ela recebe uma herança. E o que ela faz? Ela compra ele para casar com ela. Então essa história é muito interessante também. É um romance urbano. E por fim, vocês vão ler de novo um trechinho da Iracema. Eu acho que eu vou colocar o mesmo trecho, mas com perguntas diferentes. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Fiquem bem. Logo, logo a gente se vê.